Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 11, 12, 13 da segunda fase do livro De Todo o Meu Ser. Mas como sempre, eu peço que você deixe seu apoio. É sempre muito importante para o canal, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição. Certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 11. Não muito depois de Kate deixar o sanatório, o verdadeiro Sr. Phillips resolveu ir embora. Despediu-se da irmã, que fora visitar, atravessou o saguão e foi apresentar-se ao atendente. Nome, por favor? Perguntou o rapaz. George Phillips, respondeu o homem sem qualquer tipo de preocupação. O atendente correu a lista com a ponta do lápis até parar no nome que o homem lhe dera, já marcado com o horário da saída. Pensando que havia entendido errado, o rapaz tornou a indagar. Seu nome? É George Phillips, já disse. O outro o fitou com um assombro mudo, tentando compreender o motivo daquele engano. Perdão, senhor, mas George Phillips já foi embora. Saiu faz tempo. Isso é alguma brincadeira? George Phillips sou eu. Confuso, o atendente espetou o lápis em cima da anotação e exibiu o livro ao homem. Veja o senhor mesmo. George Phillips. Entrada às 8h45 e saída às 9h10. Meu jovem, por acaso está insinuando que não sei quem sou? Aborreceu-se o homem. Vai ver, é alguém com o mesmo nome. Sugeriu o senhor detrás, louco para passar. Impossível, declarou o atendente. Só um George Phillips entrou aqui hoje. E fui eu. Vim visitar minha irmã. Mas George Phillips já saiu, insistiu o atendente. Ouça aqui, rapaz, berrou o Sr. Phillips. Sei que isso é um hospício, mas se alguém aqui fora está ficando louco é você. Sei muito bem quem sou. Será que vocês podem andar logo com isso? Queixou-se alguém. O atendente não sabia o que fazer, mas não estava disposto a deixar ninguém passar. Alguma coisa estava errada, e enquanto tudo não se esclarecesse, permaneceriam todos ali. Isso é um absurdo, indignou-se o Sr. Phillips. Percebendo a movimentação na mesa de entrada, um supervisor apareceu. O que está acontecendo aqui? Sr. Valdo, balbuciou o atendente. Não sei o que houve. Esse senhor aqui diz que se chama George Phillips, mas George Phillips saiu há muito tempo. O supervisor não esperou resposta. Em segundos compreendeu tudo. Soprou um apito com estridência e guardas acorreram de todos os lados. Fechem todos os portões, ordenou ele, correndo de volta para dentro do edifício. Ninguém sai. Enquanto todos na fila se queixavam, exigindo passar, o Sr. Valdo foi chamar o Dr. Kramer e iniciou a contagem dos internos. Um a um, os doentes foram identificados, até que Mike deu o sinal. É Mariane. Está faltando Mariane. Procurem-na, berrou o Dr. Kramer, o rosto vermelho e afogueado de tanta raiva. Não vou admitir nenhuma fuga nessa instituição. Seguiu-se imenso alvoroço. As pessoas na fila foram identificadas e liberadas, e todos os cantos do hospício, do jardim e até mesmo das redondezas foram revistados pelos enfermeiros e pela polícia, chamada às pressas para ajudar nas buscas. Os demais enfermos, ao saberem que Mariane havia fugido, puseram-se a gritar e a espernear, e foram necessárias doses maciças de láudano para controlar a situação. Por fim, a notícia se confirmou.
Ao que tudo indicava, Mariane havia fugido usando o nome de outra pessoa, embora ninguém soubesse precisar como aquilo sucedera. Ela teve ajuda externa, rosnou o Dr. Kremer. Mariane não tem inteligência para idealizar um plano desse porte. O senhor sabe quem foi? Indagou o supervisor. Sei, afirmou ele entre os dentes, um estranho brilho despontando no olhar. A mãe. Só pode ter sido ela. Imediatamente, a polícia partiu para a casa de Kate, não a encontrando. Apenas David estava em casa, e o ar de espanto que fez foi tão genuíno que convenceu as autoridades de sua ignorância a respeito da fuga. Tem ideia de onde ela possa estar? Questionou o oficial de polícia. David deu o endereço de Jane e, por via das dúvidas, também o de Nathan. Como a casa do irmão ficava mais próxima, foram primeiro para lá, mas não havia ninguém. Em casa de Jane, só a família, que afirmou não ter notícias da menina há muito tempo. Sem ter mais onde procurar, a polícia encerrou as buscas. A fuga de Mariane provocou uma reação inquietante em Kremer. Era óbvio que Mariane contaria a todos o que se passava ali. Ele não fazia nada que não tivesse o apoio da comunidade psiquiátrica, e alguns dos seus métodos, se bem que ultrapassados, ainda produziam resultados altamente satisfatórios. A terapia do eletrochoque, recentemente desenvolvida na Itália, era o que havia de mais moderno no tratamento dos doentes. Se era assim, por que então se demonstrava tão aflito? Se não fizera nada que não merecesse a aprovação de seus colegas psiquiatras, de onde provinha o seu medo? Não sabia explicar. Não conseguia compreender que era sua própria consciência quem o acusava de crueldade. Para o mundo, podia justificar suas atitudes com a intenção da cura. Mas e para si mesmo? Que desculpas tinha para dar quando sabia do prazer que sentia ao causar dor aos doentes? Como enganar a alma que reconhecia o sadismo de seus métodos? O medo foi, cada vez mais, tomando conta de Kremer, que passou a temer os próprios enfermos. Aos poucos, começaram a aparecer pessoas assustadoras e acusadoras. Sem se dar conta, o médico via além do físico dos loucos, enxergava seus corpos fluídicos maltratados, acusando-o de tirania e crueldade. Passou a ser assaltado por sonhos que denominava malditos. Mariane e os outros viviam a acusá-lo em pensamento, cobrando-lhe coisas que ele não compreendia. Esses sonhos o atormentavam dia após dia. Kremer julgava-se vítima da vingança dos loucos, que se recusavam a compreender o sacrifício que lhes era exigido. Sofriam em nome de um bem muito maior, que era a descoberta da cura. Da cura! Será que não entendiam? Se ele descobrisse uma cura, se tornaria o médico mais bem conceituado do mundo. Resolveu tentar não pensar mais naquelas bobagens. Sim, eram bobagens. Mariane fugira, mas sua fuga não abalaria em nada sua vida no hospício. Ela não era ninguém importante, ninguém por quem valesse a pena brigar. Ninguém se importava com ela. Ninguém, além daquela mãe igualmente louca e estúpida. Estava enlouquecendo e nem sabia. Não compreendia nem se dava conta, mas estava tão louco quanto os internos. Um dia, sua loucura o dominou. Estava agitado, descontando nos pacientes a raiva que ainda sentia pela fuga de Mariane. Foi quando, numa sessão de choques, ao som da sonata ao luar, exagerou na voltagem e acabou eletrocutando Eric. O rapaz, acompanhado pelo espírito do anão Escobar, veio a desencarnar, acelerando o processo de loucura do médico. Daí em diante, Kremer passou a tomar atitudes cada vez mais estranhas, cruéis e autoritárias. Mandava espancar os doentes e ameaçava dispensar os enfermeiros por qualquer motivo. Xingava os visitantes, maldizia as autoridades. Mandava que Eric levasse dali aquele anão maldito. Atravessava graves crises
e esbravejava para as paredes, amaldiçoando a todos que encontrava. Para piorar a situação, Kate e Ross levaram a público as atrocidades por ele cometidas, com o auxílio de alguns enfermeiros. A notícia foi manchete dos jornais e a acusação levou as autoridades a intervirem no hospício, iniciando-se uma sindicância. Os aparelhos utilizados por Kramer em seus tratamentos foram encontrados e transferidos à administração de outros médicos. Muitos enfermeiros foram dispensados, alguns até submetidos à investigação, acusados pelas internas de amarrar as moças à cama e violentá-las. O cerco em torno de Kramer foi se fechando. As autoridades o submeteram a rigorosa investigação e choveram acusações sobre ele. Acuado e desesperado, tomou a única decisão que lhe pareceu digna naquele momento. Numa noite chuvosa, enforcou-se no sótão do hospício, sendo arrastado pelos espíritos das sombras, que sem qualquer discernimento ou sentimento de perdão, puderam, enfim, aprisioná-lo. Capítulo 12. Em setembro de 1939, Ross e Marianne chegaram a Paris em meio a forte comoção. Tendo declarado guerra à Alemanha, os franceses contavam com a linha Maginot para manter o inimigo longe de sua pátria. Confiante em sua segurança, Rosa alugou um pequeno apartamento num bairro ao sul de Paris, com o dinheiro que o pai lhe dera, suficiente para manter a ambos durante alguns meses. Embora Nathan prometesse enviar mais quando necessário, Ross pretendia arranjar um emprego. Era jovem, inteligente, bem apessoado e tinha um bom domínio do francês. Nos primeiros tempos, contudo, não deixaria Marianne sozinha. Somente depois que ela se acostumasse e estivesse pronta para se cuidar sozinha, é que partiria em busca de trabalho. Apesar das dificuldades, estavam felizes, sentiam-se livres e em paz, e poderiam, enfim, viver o verdadeiro amor. Na primeira noite em sua nova casa, Ross deitou-se ao lado de Marianne e pôs-se a alisar seus cabelos ralos e curtos, beijando-os com ternura, sentindo-se inebriado pelo seu aroma suave. Conhecera Marianne a vida inteira e sempre a vira como menina. Mesmo quando lhe dera banho, não sentira o despertar do desejo, talvez devido às circunstâncias em que tudo acontecera. Agora, porém, via-a com outros olhos. Ela não era dotada de nenhuma beleza clássica ou que chamasse atenção, mas tinha um rosto regular, feições delicadas, olhos profundos que variavam constantemente do azul para o verde. Ross pensou no quanto a achava bonita e teve a certeza de que jamais poderia amar outra mulher em toda a sua vida. Ao sentir que Rosa a acariciava, Marianne encolheu-se toda na cama, com medo de que ele descobrisse que ela não era mais virgem e desistisse de casar com ela. Percebendo seu temor, Ross não insistiu. Ela havia passado por maus momentos e ele compreendia sua reação. Aconchegou a cabeça dela em seu ombro e continuou a afagá-la, ouvindo-a chorar baixinho. Está tudo bem agora. Estamos juntos. Nunca mais vou me separar de você, nem deixar que lhe façam mal. Marianne chorava agarrada a ele, tentando se esquecer de tudo por que havia passado. Tinha vontade de contar-lhe a verdade, mas não conseguia. Adormeceram. No dia seguinte, fizeram compras, e Ross lhe deu roupas novas e bonitas. Fazia muito tempo que não se vestia adequadamente. Acostumara-se aos roupões do hospício, aqueles camisolões brancos, retos e compridos, que nada tinham de agradável. Também foram ao mercado e compraram frutas, legumes, carnes e doces. Iam aprendendo juntos as tarefas do lar, e Rosa acabou por se revelar um exímio cozinheiro, enquanto Marianne cuidava da casa. Aos poucos, foi tomando gosto pelas coisas belas e distraía-se plantando flores em pequeninos vasos que Ross lhe comprava,
ajeitando o enfeite aqui e ali, pendurando quadros nas paredes. Logo, a casa tomou um ar agradável e aconchegante, levando confiança e paz a Mariane. Pela primeira vez, sentia que tinha um lar. Após 4 meses, ainda viviam como irmãos. Várias foram as vezes em que Ross tentara um contato mais íntimo. Contudo, Mariane sempre se encolhia e começava a chorar. Ele então a afagava e soprava palavras de amor aos seus ouvidos, procurando transmitir-lhe confiança. Mariane também sentia o desejo, que acabava sendo sufocado pela lembrança atroz da brutalidade dos enfermeiros e pelo medo de perdê-lo. Mesmo que ela não dissesse nada, Ross tinha quase certeza de que algo acontecera no sanatório. Não foram poucas as vezes em que surpreendera os olhares lúbricos que os enfermeiros lançavam a algumas pacientes mais jovens e bonitas. Não havia garantias de que eles não molestassem as moças, ainda mais porque o Dr. Kremer não parecia o tipo que se importava com o que acontecia às doentes. Aos poucos, Mariane foi substituindo o medo pela confiança e a certeza de seu amor. Ele se aproximava com carinho e a acariciava com ternura, sem tentar forçá-la a nada, sempre dizendo o quanto a amava, até que um dia, enchendo-se de coragem, Mariane indagou de súbito: é verdade que os homens não se casam com mulheres que já não são mais virgens? A ingenuidade da pergunta o comoveu, e ele a abraçou com efusão antes de retrucar: quem lhe disse isso? Ouvi os enfermeiros comentando, revelou ela, cheia de medo. Pois eles estão enganados. Quando há amor, tudo mais perde importância. Virgindade não é importante? Não. Ela se calou, refletindo no que Ross dissera, enquanto ele se convencia do fundamento de suas desconfianças. Queria, porém, fazer com que ela compreendesse que nada faria diminuir o seu amor por ela. E se eu não fosse mais virgem? Arriscou ela timidamente. Você se importaria? Não, respondeu ele de imediato, encarando-a com seriedade. Com os olhos abaixados e úmidos, Mariane acabou revelando, numa voz quase inaudível: não sou mais virgem, Ross. Os enfermeiros fizeram isso comigo. Os soluços a fizeram calar-se, e Ross a estreitou o mais que pôde. Todo o corpo de Mariane estremecia, e ele foi beijando-a suavemente, dizendo com o máximo de ternura que conseguiu reunir: tudo se acabou agora. Eles não podem mais lhe fazer mal, e eu farei de tudo para fazer você esquecer o que houve. Eu não queria, gemeu baixinho, mas eles me obrigaram. Me amarraram na cama, subiram em cima de mim, fizeram coisas horríveis. O pranto agora a dominava por completo, e Rosa a tomou nos braços como um bebê, embalando-a com sua voz doce e carregada de amor. Está tudo bem. Chore, minha querida, e descarregue sua dor. Eu estou aqui e nunca vou deixar você. Não está zangado? Com você, nunca. Eu a amo, não entende? Mas fico triste e com raiva das pessoas que fizeram você sofrer. Perdoe-me por não ter podido evitar. Devia ter tirado você de lá há mais tempo, mas não pude. Ele chorou também, e ela sentiu fluir do corpo dele uma energia de compreensão e amor que lhe trouxe serenidade. Aos poucos, sentiu-se descontrair em seus braços e alisou-lhe o rosto, molhando suas mãos com as lágrimas do rapaz. Ross beijou as pontas de seus dedos e puxou seu rosto, recebendo os lábios entreabertos de Mariane como um doce presente para os seus.
O beijo que se seguiu não foi carregado de volúpia nem de ardor, mas sim uma dose tão grande de amor que fez com que Mariane se entregasse sem medo ou hesitação. Depois de consumado o ato de amor, os dois estavam seguros e felizes. Mariane se abraçou a ele, sentindo-o esvair-se o temor e a lembrança da brutalidade, substituída agora pelos momentos de carinho e afeto que vivera com Ross. Nada é mais poderoso do que a vivência do amor, que supera todos os traumas e os faz pequeninos diante de sua beleza. Ainda seremos muito felizes, comentou ele, acariciando suas faces. Vamos nos casar e ter muitos filhos. Ela desviou os olhos dele e balbuciou sentida. Ross. O que é? Não quero ter filhos. Tenho medo de que eles sejam como eu. Não tem importância, Mariane, afirmou compreensivo. Quero apenas estar com você. Finalmente, haviam conquistado a felicidade. Estavam em paz com eles mesmos, até que o tempo passou, trazendo para mais perto os horrores da guerra. Capítulo 13. Em Londres, quando as buscas por Mariane haviam cessado, Kate resolveu revelar a verdade ao marido. David recebeu a notícia sem entusiasmo. Apesar dela ter demorado a lhe contar, ele tinha certeza de que fora ela a responsável pela fuga da filha. Pensou bem no que fez? Censurou ele. Deixou fugir uma louca que não tem a menor condição de cuidar de si mesma, e ainda envolveu um rapaz que mal começou a viver. Não envolvi ninguém, defendeu-se. Rosa é adulto e sabe cuidar de si, e ama Mariane de verdade, ao contrário de você, que deveria amá-la tanto quanto eu. Ah, agora o seu amor é o maior do mundo, mas não pensou assim quando a internou. Viu que Mariane sofreu. Ela não sofreu nada além do necessário ao tratamento. Acha necessário ela tomar choques na cabeça? O Dr. Kremer me afirmou que o método é novo e foi muito bem aceito na comunidade médica. Acalma os doentes. O Dr. Kremer é um louco. Aquele lugar é todo de gente louca. A única diferença que separa os doentes dos médicos e enfermeiros é a posição que cada um ocupa. Os doentes são os loucos, assim declarados, pelo que vivem a liberdade para exercer a loucura com o respaldo da lei e da justiça. Não devia falar assim. O Dr. Kremer fez de tudo para ajudar Mariane. Você não sabe o que diz, rebateu ela com profundo desprezo. E não sabe porque não quis ver. Mas eu vi. Vi em que Mariane se transformou. Você não. Quando foi visitá-la? Ela não queria me ver. A mim também não. E mesmo assim, não deixei de visitá-la um domingo sequer. E sabe por quê? Porque ela é minha filha. E haja o que houver, nunca vai deixar de sê-lo. A acusação na voz dela era facilmente perceptível, e David retrucou com uma certa raiva. Sinto muito se não fui o pai e o marido que você esperava, mas se fiz o que fiz, foi pensado no bem-estar da família. Essa desculpa já não convence mais a nenhum de nós. Por que não assume que não gosta dela, que tem vergonha de sua loucura, e por isso preferiu jogá-la no hospício e esquecer que ela existe? Você está sendo injusta. Ela agrediu você e tentou matar os irmãos. Era meu dever proteger a todos da fúria incontrolável de Mariane. Se desde cedo a tivéssemos tratado com amor e respeito, ela jamais teria atacado ninguém. Poderíamos tê-la controlado, assim como Ross sempre o fez. Isso são conjecturas. Ninguém sabe por que ela agia de forma diferente com Ross. Mas loucos são imprevisíveis. Não raciocinam, não agem pela lógica, não tomam atitudes sensatas. Não precisam de motivos nem de explicação para nada.
São apenas loucos. São seres humanos. Precisam de amor. E Mariane é apenas uma criança, tão jovem e já tão carregada de sofrimentos. Ora vamos, Kate. Ela não sofreu tanto assim. As terapias eram necessárias. Ela foi estrupada, David. Irritou-se Kate, interrompendo-o. Várias vezes. Isso também é uma terapia necessária? David encarou-a perplexo. Estrupada? Por quem? Alguém entrou no hospício sem que vissem? Foi outro doente? Foram os próprios enfermeiros. Eles a amarraram na cama e a violentaram várias vezes. Como é que sabe disso? Ross me contou. Ela desdobrou uma carta que trazia guardada dentro do corpete e exibiu-a a David, que a tomou e leu brevemente. Será? Duvidou. Talvez isso seja mais uma de suas invenções. Ela arrancou a carta das mãos de David e rebateu furiosa. Mariane pode ser louca, mas estava dizendo a verdade quando nos contou todas aquelas coisas. Você não a viu. Não viu os hematomas pelo seu corpo. Não viu o medo em seus olhos. Não sentiu o tremor de seu coração. Como pôde dizer que ela inventou todo aquele sofrimento? E agora isso? Sem conseguir se conter, Kate atirou a carta em cima de David e saiu batendo a porta. Estava arrasada. Sentou-se no degrau da varanda e ficou pensando em sua vida. Os outros filhos cresciam saudáveis e quase já não se lembravam mais de Mariane, nem sabiam que ela tinha sido internada. Eles haviam inventado uma desculpa de que ela ficara doente e fora para outra cidade se tratar. Depois disso, o assunto foi morrendo, até que a lembrança de Mariane quase se esvaneceu por completo da cabeça das crianças. Não era certo que os filhos esquecessem a irmã. Mariane podia estar longe, mas tinha o mesmo sangue que eles. Era tão sua filha quanto os outros. Decidida a não deixar a memória de Mariane desaparecer daquela casa, partiu para o quintal atrás da casa, onde os outros estavam brincando. Contou-lhes tudo. Roger e Kevin compreenderam bem, mas Suzy ainda ficou um pouco confusa. Era a mais nova e não se lembrava muito bem da irmã. Os três, porém, lamentaram profundamente a sorte de Mariane. Não lhe guardavam raiva, ainda mais porque Kate lhes dissera o quanto ela era doente. Onde é que ela está agora? Quis saber Roger. Na França, com Ross. Não disseram nada. Fizeram algumas perguntas a respeito do hospício e da fuga, e acharam genial a ideia e a coragem da mãe. Libertei Mariane porque a amo, respondeu ela emocionada, assim como a internei por amor a vocês. Posso não ter feito a coisa certa, mas pensei estar ajudando a todos. David ouviu a conversa sem dizer uma palavra. Começava a se arrepender do que fizera, mas o orgulho o impedia de se retratar. Era-lhe difícil reconhecer o erro, muito mais difícil pedir perdão. Na semana seguinte, assim que voltou do trabalho, David percebeu que havia vizinhos novos na casa ao lado. A movimentação de mudança era familiar e corriqueira, pois desde que Nathan se mudara, a casa já devia ter sido alugada umas 3 vezes. Temos vizinhos novos outra vez, anunciou ele, sentando-se à mesa para jantar. Será que esses vão ficar mais tempo? Algo me diz que sim, afirmou ela em tom misterioso. Apesar de perceber o ar de mistério, David não lhe deu importância, tentando evitar ao máximo desavenças com a mulher. Kate terminou o jantar, e ele estranhou imensamente quando ela reapareceu na cozinha, segurando nas mãos um prato de bolo coberto por um pano. O que é isso? Indagou com curiosidade. Fiz um bolo de boas-vindas para o novo vizinho.
Novo vizinho? É um homem solteiro? Ela sentiu. Não tem família? Ela simplesmente sorriu e retrucou de bom humor. Não quer vir? Era a primeira vez que Kate lhe pedia que a acompanhasse à casa vizinha. Aliás, ele não se lembrava de nenhuma outra vez que ela levasse bolo para os novos moradores. Alguma coisa estava acontecendo e ele não sabia o que era. Resolveu acompanhá-la, não apenas pela curiosidade, como também para não desfazer o ar de felicidade que ela exibia no rosto, algo que ele não via há muito tempo. Está bem, vamos. Foram em companhia das crianças para a casa vizinha, causando uma estranheza ainda maior em David. Kate tocou a campainha e aguardou com expectativa um novo morador. Segundos depois, a porta se abriu e David estacou, mudo de emoção, mal acreditando no que via. Nathan! Exclamou surpreso, sem saber se o abraçava ou se permanecia onde estava. Meu irmão! Sussurrou Nathan, a voz embargada. Não sabe o quanto esperei por esse dia. Abraçaram-se meio constrangidos, e Nathan olhou para Kate por cima do ombro. Ela permanecia parada, olhos rasos de água, segurando na mão o prato de bolo. Nathan separou-se de David e convidou-os para entrar. Beijou os sobrinhos, surpreendendo-se com o quanto haviam crescido. Roger estava um meninão e fez com que se lembrasse de Ross. Eram bastante parecidos, assim como ele e David se pareciam também. Entraram todos e se sentaram ao redor da mesa. Nathan apanhou vinho para eles e refresco para as crianças, enquanto Kate servia o bolo. Faltavam-lhes Ross e Marianne, mas se haviam tornado de novo uma família. A família era o que de mais caro havia para Nathan. Depois do divórcio e da ida de Ross para Paris, sentia-se mais solitário do que nunca. Apenas Kate o visitava de vez em quando, tentando estimulá-lo à reconciliação. Nathan, contudo, temeroso de que David o rejeitasse, ia adiando o reencontro, até que a casa vizinha tornou a ficar vaga. Com a mudança dos inquilinos, veio a ideia de Kate. Por que Nathan não comprava a casa em que passara os anos mais felizes de sua vida? A ideia ganhou forma, e Nathan concretizou a transação. Com o que lhe restou do dinheiro da venda da mansão, fez uma proposta ao proprietário, que, após certa relutância, aceitou. A casa precisava de pintura, mas Nathan preferiu deixar a reforma para depois da mudança. E agora, ali estava ele, junto da família que jamais devia ter abandonado. Durante muito tempo, ficaram entretidos em amistosa conversa, até que Kate foi para casa com os filhos, deixando o marido e o cunhado a sós. Já era tarde, e os dois permaneceram bebericando vinho. A certa altura, levemente estimulado pela bebida, Nathan disse: David, eu nem sei como começar. Começar o quê? A me desculpar pelo que fiz. Nathan engoliu em seco, e David apertou a sua mão. Não precisa, confortou ele. Somos irmãos, e desculpas não são necessárias. São sim. Sinto-me péssimo pela forma como o tratei. Você estava envolvido por aquela mulher, e eu não consegui compreender os seus motivos. Mas eu estava errado. Não fique se culpando pelas atitudes que tomou, cortou David reflexivo. Todos nós fazemos coisas das quais nos arrependemos depois. É verdade. Veja eu, por exemplo. Quando internei Marianne, achei que era o certo. Hoje não estou mais tão seguro. Nós dois tomamos caminhos errados. Será que ainda temos como voltar? Acho que sempre podemos voltar. O caminho que vai é o mesmo que vem. Basta dar meia volta. A meia volta é o mais difícil.
Sei o que é mais difícil por causa do orgulho. Aceitar que falhamos e retornar fere a imagem de altivez que construímos a nosso respeito. É um problema que temos que resolver conosco. Não diz respeito a mais ninguém. Nathan ficou algum tempo pensativo, até que considerou. Você está mudado, mais maduro, sei lá. É o que Kate faz por mim. Não posso dizer que foi ela que me mudou, mas com certeza é graças a ela que hoje penso essas coisas. Kate é uma mulher e tanto. Tem razão. Não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. Foi ela que me incentivou a comprar a casa depois que Roy se foi. Você sabia que ele estava envolvido no plano para libertar Marianne? Ross me contou tudo. E fui eu que dei o dinheiro para eles viajarem para a França. Você fez por minha filha o que eu, como pai, jamais fui capaz de fazer. Desabafou envergonhado. Não vou mentir para você. Minha motivação maior foi o medo da conscrição de Ross. Por isso quis afastá-lo de Londres. Mesmo assim, você a tirou do país. Não faça de mim um herói, David. Eu também tenho meus erros. Jamais deveria ter me afastado de vocês por causa de Lillian. Pelo visto, ambos temos muito de que nos arrepender. Meu maior arrependimento foi ter me afastado de vocês. Não sabe o quanto preciso de seu perdão pelo que fiz. Se há o que perdoar, você já está perdoado há muito tempo. David olhou para Nathan com os olhos abundantes em lágrimas. Soltou a taça de vinho sobre a mesa e aproximou-se dele, que se levantou e o encarou com os olhos também úmidos. Somos irmãos, falou David. Não podemos perder esse sentimento. Não podemos, concluiu Nathan, a voz embargada. Abraçaram-se emocionados, felizes com a reconciliação. Podiam estar longe dos filhos, David de Marianne, Nathan de Ross, mas em seus corações haviam voltado a ser uma família e jamais tornariam a se separar outra vez. Continua no capítulo 14. Até lá!